Oi, por que será que algumas pessoas, quando chega no começo do ano, elas têm tantas ideias, elas conseguem pensar, planejar nos seus sonhos, conseguem colocar no papel, têm iniciativa, têm essa vontade de fazer, de acontecer, estão abertos a novas ideias? O que acontece com essas pessoas para elas serem assim? A ideia aqui desse vídeo é trazer um ponto de reflexão. É claro que eu não vou conseguir explicar por que que as pessoas são assim, mas através dessa minha reflexão te inspirar. Se você está tendo dificuldade de pensar nos seus projetos, né? Antes de planejar, de ter projetos, de pensar o que, que eu quero no meu ano, no meu futuro, esse vídeo é para você se inspirar nessa energia do novo, né? Que essas pessoas têm e colocar aí na sua vida. Então, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista. Vem comigo aqui nesse vídeo que a gente vai falar do arquétipo do novo. O que que é isso, né? Como é que isso vai me ajudar na minha vida? Essa é a ideia. Bom, primeiro de tudo eu preciso falar o que é arquétipo. E olha só, isso aí é um termo que tá bem aí na boca do povo. Você tá vendo, acho que você tá vendo em vários lugares. Então é importante esclarecer porque tem algumas definições um pouco esquisitas. Toda vez que o marketing se apropria de uma definição do mundo da psicologia, da psicanálise, isso acontece bastante, tá? Tende a deturpar um pouquinho. Então, a ideia minha aqui, eu tô falando de arquétipo do ponto de vista de Carl Jung, o psiquiatra e criador da psicologia analítica. Então, eu vou ler aqui para você, segundo as suas próprias palavras, a palavra de Jung, o que é arquétipo. Vou dar uma colada aqui, ó. Arquétipos são formas ou imagens da natureza coletivas que se manifestam praticamente em todo o mundo como constituintes dos mitos, ao mesmo tempo como produtos autóctones, olha que bonito, e individuais de origem inconsciente. Autóctones é que tem vida própria, né? A gente não controla. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre arquétipo. Toda vez que você ouvir alguém falando de arquétipo, controla, acessa, não sei o quê, não dá para controlar. O arquétipo, ele simplesmente ele existe, ele está no mundo e a gente acessa sem querer, né? Então, eu já dei exemplo no meu Instagram, algumas situações são gatilhos para a gente acessar o arquétipo. Por exemplo, já que eu vou falar do arquétipo do novo, quando a gente faz um evento de Réveillon, né, a festa de Réveillon, a gente acessa o arquétipo do novo. Tá todo o planeta falando que acabou um ano, né? Acaba um ano para começar o outro. Tá todo mundo acessando essa coisa de renovar as esperanças, de acreditar que vai ser diferente, de ter como realmente como se zerasse o cronômetro da vida ali naquele ano e começasse tudo de novo. Então, isso é o coletivo, é todo um planeta acessando um arquétipo do novo, que é o que eu vou falar aqui, o arquétipo do puer. Puer é criança. Então, para deixar mais claro, a gente não controla esse acesso ao arquétipo, a gente nem entra e sai dele quando a gente quer, né? A ideia aqui não é falar isso. A ideia é falar o que é o arquétipo do novo, para que você se inspire nas características dele. Então, é trazer para a consciência e você aplicar no seu dia a dia, se você se perceber, por exemplo, que muito distante desse arquétipo, né? Então, tem pessoas que realmente estão muito distantes, estão muito fechadas, a gente vai entender, elas podem ser que estejam vivendo um outro arquétipo, que é o Sênex, que é o arquétipo do velho, que a gente vai falar mais lá para frente. Então, de novo, vou repetir aqui, a ideia não é que você acesse o arquétipo do novo sempre que você quiser. A ideia é você se perceber melhor. Será que você está acessando? Será que você poderia, então, já que não é uma coisa que você controla, você poderia modelar o comportamento, que é uma coisa que eu falo muito. Isso é da PNL, Programação Neurolinguística, que é quando você vê alguém se comportando da forma como você gostaria de se comportar, e aí você faz uma modelagem. Como seria se eu me comportasse como essa pessoa? Então, como eu seria se eu me comportasse como alguém que é inovador, que é criativo? Essa é a ideia aqui do nosso vídeo. E eu vou usar, claro, a base do Jung para que você entenda quais são as características desse arquétipo do novo, né? O que ele traz, o que a gente pode esperar dele, como que a gente dialoga com ele, tá? Então, isso é super importante aqui para eu te falar. Eu tô olhando aqui do lado porque eu tenho algumas anotações e vamos continuar aqui.
Bom, o arquétipo novo, também conhecido como puer quer dizer criança, ele não somente traz essa referência à pessoa pequena, né, a pessoinha, mas também é o começo de tudo, é o novo, é o desconhecido, é a saída de algo velho para algo novo. Então, isso aqui é super importante no que eu tô falando, né? Eu não falei que a gente acessa esse arquétipo involuntariamente quando a gente tá fazendo uma festa de ano novo. Eu tive pessoas que me falaram assim: nossa, Vanessa, eu trabalhei tanto que eu nem parei para comemorar, eu nem vi o ano passar. Para mim, eu tô com a sensação de que ele não acabou. Olha como é importante a gente fazer essas paradas, né? Esses ritos de passagem, né? Ou seja, parar um pouquinho para olhar, encerrar um ano, começar o outro, para ter essa energia renovada. Então, o processo de sair do velho para entrar numa coisa nova é facilitado pelo arquétipo da criança. Então vamos pensar aqui como que é uma criança. E aí você vai ver que a criança, ela é muito parecida, independente da classe social, independente da cultura, e até nos animaizinhos. Se você já teve gato, cachorro, os animaizinhos pequenos, você vai ver que eles têm características muito similares, né? Eles são curiosos, eles são meio desajeitadinhos, eles não sabem ainda fazer as coisas. Então, eu tô falando de todos os tipos de bebês e filhotes, né? Eles precisam ser ensinados, eles têm essa coisa de dar um passo no abismo, né? Então, eles não sabem muito bem como vão fazer as coisas, mas eles fazem. Então, imagina um bebezinho que começa a andar, meio sem saber, meio cambaleante, aí ele cai. Imagina se ele pensasse assim, ah, nunca mais eu vou andar porque eu não sei andar. A raça humana, acho que pararia de andar. Então, o bebezinho, ele cai, mas ele tenta de novo. Ele tem uma certa esperança, talvez uma certa, essa energia mesmo de se arriscar, de um pouco de loucura, né? A criança não sobe na janela e acha que vai voar, né? E é até perigoso, a gente tem que, né, fechar a janela ou, enfim, colocar algum tipo de grade. Então, quando a gente está falando desse arquétipo, a gente está falando dessa força, dessa esperança, dessa potência, mas também a gente está falando da imperfeição. Então aqui eu começo a falar com você, pessoas que são muito preocupadas com a perfeição, que não aceitam o erro, que não aceitam a imperfeição, elas estão distantes do arquétipo do novo, elas perdem essa força de ousar, de começar. Então esse é o primeiro passo aqui. Que mais que a gente tem? A gente tem que o arquétipo do novo, a criança precisa de cuidado. Então, se está começando um projeto, você precisa tomar cuidado com esse projeto, com uma ideia, uma mudança de vida, um casamento novo, sei lá, você precisa tomar cuidado, você precisa ir aos poucos. Essa é outra energia, né? Outra característica do novo, né? Então ele precisa ser cuidado, ele precisa, não pode, já joga logo na fogueira, não dá, né? A criança não tem força, o projeto não tem força, então é uma energia de ao mesmo tempo tem uma ousadia, mas tem um cuidado que precisa ser feito. Então ele é frágil, é inacabado, né? A gente ainda tá, né? O novo, então o ano tá começando, vamos pensar no ano. Um ano, quando tá começando, a gente não sabe direito como é que ele vai ser, as coisas ainda estão em mudança. Então, esse arquétipo, quando a gente acessa, a gente também tá muito em contato com o erro, né? Com as falhas. Com as coisas desestruturadas. Então a gente tem que aceitar isso. É assim, todo começo é assim, todo novo projeto, novo emprego, né? Quem nunca entrou, mudou de empresa e começa lá tudo desajeitado, não sabe direito usar os sistemas da empresa, não sabe com quem falar, quem é chefe de quem, né? Como é que é a regra do lugar. Esse é o novo, né? Essa é a característica do novo. Então, por que é tão importante a gente alimentar isso? Já vou falar como que a gente alimenta. Porque sem ele, é o que eu falei no começo do vídeo, você tá preso nas situações.
você tá preso em coisas que vão ficando velhas. Você não consegue romper esses padrões, tanto de vida, né? Como também psíquicos, internos. Você tá. Então, uma pessoa. Então, olha aqui, uma pessoa que não tolera erros, que não tolera imperfeição, que não está aberta para olhar para sua fragilidade, que não está aberta para se lançar, né, em dar o passo, é uma pessoa que está muito longe desse arquétipo do novo, ela está muito dura, ela está muito restrita. Então, vai ser difícil fazer a transformação, vai ser difícil mudar de vida, vai ser difícil planejar alguma coisa. Porque tem aquela fala, já tentei de tudo, não dá certo, isso aqui nunca vai funcionar comigo, né? Essa é uma fala do velho, do arquétipo do velho, não do novo, né? E aí, por que é importante a gente deixar o novo nascer? Por que é importante a gente se deixar contaminar por essa energia, ir lá no ano novo, brindar, enfim, se deixar contaminar por essa esperança, né? É porque quando a gente não deixa o novo nascer, porque ele primeiro vai nascer dentro da gente, uma ideia nova, um jeito diferente de lidar com uma situação crítica, a gente sofre psiquicamente, né? Então, de novo, pessoas muito restritas que eu digo assim, não é não, né? Muito 0 e 1, não deixam o novo nascer, porque o novo é um potencial, como eu falei, ele é um arquétipo ele tem uma força em si mesmo, a gente não controla, ele tem uma força e ele precisa nascer, ele precisa aparecer, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, várias manifestações mais para frente aqui do que é o arquétipo do novo. A criança, como passado, por que é importante a gente entrar em contato? Então, uma das coisas que você já tira aqui de cara, que é, se o arquétipo do novo ele tem a ver com a criança, fazer atividades que façam bem para minha criança interna, é o arquétipo novo. Atividades lúdicas, atividades artísticas. Por isso que a gente fala, às vezes os conselhos que a gente ouve por aí, para, por exemplo, ser criativo, passam por isso. Mas por que passa pela criança? Porque tem a ver com isso, com esse arquétipo, com essa forma energética, né? É uma forma energética que nos toma. Então, entrar em contato com a criança que nós fomos é super importante, que a criança ela nos traz nossas raízes, nossos valores, nossa identidade, quem eu fui quando era criança. Então, pessoas que estão muito longe das suas crianças internas, muito longe das suas origens, de novo, tendem a ser pessoas, adultos, mas com mais dificuldade de aceitar o novo, com mais dificuldade de transformação. Então, sem essa... E outra coisa super importante nos momentos de hoje, né? Quem não tem muita conexão com as suas raízes, fica muito fácil de ser manipulado por grupos, por políticos, por governos, por religiões. Então, assim, todas essas atividades de massa, né, sei lá, torcidas organizadas. Então, tudo aquilo que pega o indivíduo e joga ele dentro de uma massa, assim, uma massa, né, misturada, quem não tem as raízes muito fortes, quem não sabe quem é si mesmo, é muito mais fácil de ser levado por esse caminho. E aí você perde o seu poder de reflexão, né? Você vira mais um ali no meio do caminho fazendo umas coisas horrorosas. Depois, talvez você caia em si e fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer um negócio desse? Veja, por exemplo, um comportamento violento das massas, né? Às vezes uma pessoa pacata entra num grupo desses e se torna uma pessoa violenta. E aí fala, nossa, como eu fui capaz disso, né? Porque você não está em contato com a sua criança interior, você não está em contato com as suas raízes, com seus valores, porque é lá na infância que você vai aprender isso. Então, a criança, no passado, esse resgate dessa criança que você foi é super importante. Segunda coisa,
a criança agora. Então, quem está em contato com a sua criança agora, como é que é? São pessoas mais empáticas, porque a criança, ela tem aquele módulo já ativado de querer aprender, de querer entender o outro, né? Quem tem criança em casa sabe, a criança entra numa fase de perguntar por quê, por quê, por quê? Por que isso? Por que aquilo? É curiosa, quer aprender, quer observa o outro, quer imitar, né? Então, essa característica da empatia, de entrar no mundo do outro, de querer aprender, de não ter essas certezas que são certezas inquestionáveis, a criança não tem, né? E isso faz com que ela seja criativa, ela aprenda. Então, quem está em contato com a sua criança no presente entende que a gente entende a nossa vulnerabilidade e é capaz de se abrir e olhar o outro, né? Então, tem esperança, tem vontade de arriscar. Então, essas pessoas que eu comecei a falar no início do vídeo, que tem projetos, que começam o ano com sonhos, que tem essa força para apagar tudo que aconteceu ano passado e começar de novo, elas estão em contato com essa criança hoje, no presente. E qual é o ponto negativo? Sempre vai ter. O arquétipo, ele tem um ponto positivo e um ponto negativo. Pontos, né? Nunca é uma coisa só boa ou só má. Então, o arquétipo do novo, para alguém que tá muito energizado por isso, no presente, então são aqueles tipos de pessoa que parece que não envelhecem nunca, né, emocionalmente. Então essa é a parte negativa. São pessoas que não querem assumir riscos, né, quer dizer, querem assumir riscos, mas não querem assumir responsabilidade. Tem uma posição, às vezes, meio vitimizada diante da vida, então é sempre o outro que fez, nunca é ele, né? É o meu chefe que não gosta do meu trabalho, ele não percebe as coisas que ele não faz, que ele faz ou que ele deixa de fazer, que o chefe, que não tá de acordo com o que o chefe pediu ou orientou. Então é o fulano que me maltrata, é o ciclano que tá sempre me perseguindo, né? Então, o arquétipo do novo, quando ele está muito ativado numa pessoa, o tempo todo faz com que ela seja realmente aqueles adultos que não crescem, tipo um Peter Pan. Então é aquela pessoa divertida, criativa, incrível, mas que você sabe que se o negócio apertar, você não vai poder contar com ela, porque ela não vai ter estrutura para segurar ali, não vai ter responsabilidade, né? Então esse é o ponto negativo. E a criança, então, no futuro, é isso, é essa potência, essa força para arriscar, para transformar, para mudar sua vida, para começar um curso novo, para fazer uma transição de carreira. Então, eu tive um momento de acessar esse arquétipo quando eu mudei de carreira completamente, né? Então, quem me acompanha aqui sabe que tinha uma carreira bem consistente na área de marketing e depois eu mudei, já fazem quase 9 anos que eu atendo como terapeuta, mas eu fiz uma mudança de carreira e foi lá, nessa época eu percebo que eu fui tomada por esse arquétipo, ali naquela época, né, porque por isso que eu consegui mudar as coisas. Eu fiquei 18 anos numa carreira que eu não gostava, um dia um arquétipo me atravessou, né, e aí eu consegui fazer essas transformações que eu precisava. Então, a ideia aqui é você se conectar com isso. Se você tá no momento de estagnação, se você tá achando que a sua vida não vai para frente, poxa, como é que eu alimento esse arquétipo? Então, eu já falei, eu entro em contato com a minha criança interior, no passado, quem eu era, o que eu gostava de fazer, quais eram os meus sonhos no passado. Eu entro em contato com a minha criança interior no presente, eu faço coisas para ela, eu escuto ela, né? A criança geralmente fala nesses momentos de dor, né? Eu reconheço a minha vulnerabilidade, eu reconheço a minha pequenez, eu questiono as minhas certezas inquestionáveis. Não, é assim que tem que ser. Fulano é assim e não muda nunca. Essa não é uma atitude de quem está alimentando a sua criança interior. Tem que questionar, por isso que eu falo muito aqui dessa reflexão, né? De ser uma pessoa reflexiva e não reativa. Que pensa, que fala, bom, será que é isso mesmo? Será que eu vou por esse caminho? E aí, para barrar com os mitos, né? Que eu sempre falo aqui que os mitos
eles nos ensinam o caminho. É claro que na mitologia a gente vai ter muitas histórias sobre as crianças, principalmente as crianças divinas. Então, a criança divina é aquela que realmente vem para revolucionar o mundo. Então, a gente tem na mitologia Atena, que nasceu da cabeça de Zeus, a gente tem Dioniso, que nasceu da coxa. Porque assim, a criança divina ela sempre tem um nascimento sobrenatural, assim, um nascimento mágico. Então a gente tem Horus, que é o filho de Ísis e Osíris na mitologia egípcia, que ele é concebido depois de que Osíris está morto, né? Eu não vou entrar em detalhes dessa história, mas é um nascimento fantástico. A gente tem Jesus, que é a criança divina, a gente tem Moisés, tem também o Saci Pererê, que é a criança, num outro aspecto, mas ele também traz, você vê, ele é representado com um redemoinhozinho, né? Então isso já tá falando pra gente o que que a criança faz, ela bagunça tudo, ela transforma tudo. A gente tem o Pinóquio, o Peter Pan, o Pequeno Príncipe. Então, nos contos de fadas e na mitologia, a gente tem várias representações desse novo que transformam. Criança, esse arquétipo, por que eu tô falando tanto dele? Porque ele é capaz de transformar, ele é capaz de tirar a sua vida desse lugar, às vezes de sofrimento, que está muito tempo estagnado, e te colocar num outro patamar, né? Então, psiquicamente, né, quando a gente está falando da nossa mente, a gente tem uma capacidade natural de criar, de trazer novas soluções para os nossos problemas. Só que muitas vezes a gente vive uma vida seca de estímulos, a gente não aprende a trabalhar com a nossa criança interna, a gente não aprende a recarregar a nossa energia psíquica, a gente só tá lá quebrando pedra. Só tá lá numa vida que é para pagar conta, que é para resolver, é uma vida que é muito concreta, que a gente não para. Então, por exemplo, não para olhar o ano novo, não para, sei lá, estourar uma champanhe, uma cidra, não importa, né? Mas a gente tá ali vivendo no automático. Então, é isso que eu tenho para falar para você. Entrar em contato com este arquétipo, com essa energia. Se você tem ela, legal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não tem, não foi atravessada pelo arquétipo do novo, espero que esse vídeo possa te alimentar, você possa pensar, tá, como eu posso então possibilitar esse nascimento, né, dessa criança nova, psiquicamente, né, ou seja, uma nova disposição em relação à vida, uma nova disposição para olhar os problemas, tá bom? E é isso aí. Deixa aí os comentários se você gostou, se você quer comentar alguma coisa, se você ficou com dúvida, e a gente continua essa conversa aqui no bate-papo, tá bom? Até o próximo. Tchau!